Bom, chegou o momento de nós conversarmos com um sobrevivente do Holocausto, dos horrores do nazismo. Ele que nasceu em 1938 na Hungria, no seio de uma família judia, com a ascensão do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial, ele perdeu quase toda a família em campos de concentração na Polônia. Em 1949, com a derrota da Alemanha e o domínio comunista na Hungria, nosso convidado e sua mãe refugiaram-se primeiro na Áustria, onde passaram 2 anos, e depois no nosso amado Brasil. Querido Gabriel Waldman, muito obrigado pela sua presença. Ora, o que é isso? Nós vamos conversar um pouquinho sobre o seu passado e sobre o seu presente, porque o senhor é um herói. Seu Gabriel, novamente te agradeço pela sua presença. Conte um pouquinho para nós como era a sua infância lá na Hungria. Bom, eu nasci em 1938, lugar errado, data errada, família errada. A minha família era judia, eu nasci exatamente 4 meses depois do Anschluss, que significa a anexação da Áustria pela Alemanha nazista, e 5 meses antes do Kristallnacht, A Noite dos Cristais, famoso Noite dos Cristais, quando pela primeira vez o nazismo mostrou suas garras e começaram a matar pessoas indiscriminadamente nas praças, nas ruas da Alemanha e também nas sinagogas. Pela primeira vez. Foi aí que começou o Holocausto em si, certo? Eu nasci, então, nessa época, nesse lugar e nessa família, tudo errado. Não podia ter nascido pior do que isso. A Hungria já era um país fascista antes disso. O que quer dizer fascismo? O fascismo é uma versão light do nazismo. Eles também eram antissemitas, também eram ultranacionalistas, mas eles nunca na vida podiam ter imaginado fazer um genocídio como os alemães, como os nazistas, sistematicamente exterminar uma raça. Isso não entrou na cabeça deles. Quer dizer, eles queriam matar alguns judeus só para mostrar que são antissemitas, mas nada mais do que isso. Então, eu nasci nessa família, nessa época. Até 1944, nós tínhamos uma vida suportável, digamos assim, suportável. Meu pai foi levado para a guerra já em 41 ou 42, não como soldado, judeu não podia ser soldado, mas como trabalhos forçados. Sim. Então, eles cavavam trincheiras, construíam fortificações, e de vez em quando um nazista ou outro mandava eles entrar no campo de minas para explodir as minas com o próprio corpo, para depois os soldados pudessem entrar e terminar qualquer trabalho que tinham lá. Então, aí tinha azar quem tivesse que entrar no campo de mina, né? E eu vi meu pai, acho que a última vez em 43, talvez, não sei se foi 43 ou 42 que eu vi meu pai a última vez. Mas realmente o inferno desabou sobre nós em 1944, quando aconteceu o seguinte: os alemães perderam a Segunda Guerra Mundial praticamente na Batalha de Stalingrado, em 1943, fevereiro de 43. Daí para frente, eles só perdiam tudo. Todas as batalhas, a guerra estava começando a ser perdida naquela época. Em 44, o governo fascista da Hungria, que entrou na guerra ao lado dos alemães, tentou cair fora da guerra. Eles tentaram fazer as pazes em separado com a União Soviética, os russos e os aliados Inglaterra e Estados Unidos. Os alemães descobriram, em diplomacia não existe tal coisa como segredo, né? E aí decidiram invadir a Hungria, depuseram o governo fascista, colocaram um governo nazista mesmo na Hungria, e aí então o inferno desabou sobre nós, não há dúvida. Começaram a vir as leis antissemitas. Aquilo que os fascistas faziam de uma forma um pouco mais discreta, eles fizeram de uma forma aberta e clara. Então, começaram leis, os judeus tinham que se transferir para os guetos
E, ao mesmo tempo, também tinham que usar a estrela amarela, não tinham mais cartão de racionamento, quer dizer, eles foram eliminados. Com falta de cartão de racionamento, não tinham como comer. Não podiam ter cargo público, não tinham poder cargo em qualquer empresa, não podiam frequentar nada que é uma vida civilizada exigia, como parques, museus, cinema, teatro, tudo vedado para os judeus. Não podiam fazer nada disso. Minha mãe tinha 3 escolhas. A primeira escolha era ir para o gueto. Mas nós sabíamos já a essas alturas que o gueto era o meio caminho para os campos de concentração. O que nós não sabíamos ainda, o que acontecia nos campos de concentração. Sabíamos das câmaras de gás, nós não temos noção. Mas sabíamos que coisa boa não era. A segunda opção, pedir guarita, ajuda de alguma família cristã, que conhecemos muita gente cristã na cidade de Budapeste, e pediram ajuda de uma dessas famílias para nos esconder. Igual o Júlio Gartner. O Júlio Gartner, ou então Ana Frank. Anne Frank. Que era também famoso livro, O Diário de Anne Frank. Diário de Ana Frank. Só que tinha um problema. Se alguém descobrisse, essa pessoa seria imediatamente exterminada. E toda a família também. Sim. E não só a pessoa que nos deu guarita, mas também toda a família seria exterminada. Então, nós também não podemos pedir isso, esse tipo de favor. A terceira opção que nós tínhamos, isso que nós aceitamos depois, era muito curioso que eu não soube em nenhum outro lugar que isso acontecesse, isso na Hungria. Os países neutros na guerra, Suíça, Suécia, Espanha, Vaticano, também o Vaticano, e Portugal, tinham opção de alugar ou comprar casas ou prédios, geralmente casas, e colocar essas casas sob proteção do respectivo consulado ou embaixada. Então, eles pegaram uma casa de 2 andares, por exemplo, digamos, colocaram lá um funcionário da embaixada e davam salvocondutos para as pessoas irem para lá, Sim. ficar lá. Sim. E isso era mais ou menos seguro, entende? Então, minha mãe tentou conseguir um desses salvocondutos e conseguiu para casa da Suíça. E ela foi com o senhor para lá? E aí foi comigo para lá, da casa suíça. Agora, a casa suíça era uma casa que caberiam com certa folga umas 50 pessoas, tinha 500 pessoas. É pior do que nos guetos. Só que não tinha o perigo de sermos imediatamente levados para o campo de concentração. Sim. As condições eram piores, inimagináveis. Porém, o risco era menor. Era um pouco menor, talvez. Né? Então, nós fomos para lá e, por exemplo, só para dar um exemplo, tínhamos que dormir em turmas. Então, das 8 às 11, por exemplo, a turma A, que podia dormir. O resto ficava de pé e talvez acocorado, porque não tinha lugar para mais. Como minha mãe conseguiu me convencer, um menino de 6 anos e meio, para ficar de pé, ou talvez acocorado, e não ir dormir? Como? Não sei. Não tenho a mínima ideia. A única coisa que posso dizer é que, nessa época, as crianças tornaram-se adultos imaturos. O senhor tocou num ponto muito interessante. O senhor era uma criança de quantos anos? Quando isso aconteceu, 6 anos e meio. 6 anos e meio. Uma criança de 6 anos e meio, mas o senhor tinha noção do que estava acontecendo? Ou a sua mãe conseguia traduzir isso de uma maneira amorosa, de uma maneira delicada, para o senhor não sofrer igual ela estava sofrendo? Não, ela não conseguia, nem conseguiria. O senhor, mesmo criança, estava sabendo exatamente o que estava acontecendo. Eu sentia as coisas que estavam acontecendo. Quer dizer, uma coisa extremamente sensitiva, digamos assim. Sim. Eu sentia fome, eu sentia sede, eu sentia desconforto. Medo, sim. Eu sentia todas essas coisas, digamos, epidérmicas, vamos chamar assim. Sim. E sentia também minha mãe continuamente muito nervosa. E isso me afetou profundamente na época. Mas eu aguentava. Era um adulto com idade prematuro, de 6 anos. Maduro e prematuro, vamos chamar assim, certo?
Agora tinha um problema, nós já sabíamos, nessas alturas, que a Suíça não era segura. E a única casa que era um pouco mais segura era a Espanha. Por que a Espanha? Porque a Espanha era um país neutro, mas ao mesmo tempo eles reconheciam o governo nazista da Hungria. E o governo nazista que os nazistas impuseram na Hungria, eles reconheceram. E por isso eles tiveram um pouco mais de respeito pelas autoridades nazistas do que as outras casas. Então nós queríamos de qualquer forma ir para uma casa espanhola. E conseguimos. Conseguimos, só que tinha um problema. Era 28 graus abaixo de zero. Batidas constantemente na rua para pegar judeus. Então as pessoas na casa suíça pediram, espera mais um pouquinho, a temperatura vai melhorar. E nisso tinha um policial que nós subornamos, que pôde levar para vocês com fuzil e tudo, para que os nazistas não pegassem vocês. Minha mãe, não, eu quero ir já. E fomos já. Fomos lá, a casa espanhola era um pouco mais confortável, um nível um pouco melhor da casa da Suíça. Tinha um pouquinho de comida também, e fomos para lá. 2 dias depois, uma noite, ouvimos gritos, berros na rua. Toda a casa suíça, onde estávamos 2 dias antes, foram levados para o Danúbio e fuzilados dentro do Danúbio. Fuzilados não bem assim, foram o seguinte, eram mulheres, crianças, velhos, tudo. Eram levados para o Danúbio, divididos em grupos de 10 pessoas, amarrados, cada um dos grupos amarrados com arame farpado. O mais alto, o mais forte, ele levava um tiro na cabeça, e o grupo inteiro jogado no Danúbio. 2 dias depois, isso depois. aconteceu. E, portanto, o cadáver desse aqui que levou o tiro na cabeça, puxava todo mundo para baixo. E morreram todos afogados. Quer dizer, esse tipo de coisa aconteciam constantemente. Por isso digo que a religião judaica diz que não existe tal coisa como sorte. Tudo é predestinado, certo? Você sabe isso melhor do que eu. Mas eu não sei como chamar isso. O fato que isso aconteceu uma vez, 5, 6 vezes por dia, talvez. Sorte, quer dizer, aquilo que nós podíamos atribuir à sorte, se tal coisa existisse, acontecia constantemente conosco. E nós sempre sobrevivemos por algum motivo. O senhor teve essa percepção que Deus estava com o senhor e a providência divina fazia com que o senhor sobrevivesse, escapasse e continuasse seguindo essa trajetória. E eu sei por quê. Porque hoje o senhor está aqui contando tudo isso para que os horrores do nazismo jamais se repitam contra qualquer povo, contra qualquer raça, qualquer cultura. Isso jamais pode acontecer. A importância dessa exposição, a importância do dia do Yom HaShoah, do dia em memória ao Holocausto, a importância da sua vida hoje, porque os sobreviventes estão acabando. A importância desse depoimento para as novas gerações é vital, é crucial, principalmente hoje, em que, lamentavelmente, nós estamos escutando negações, nós estamos escutando narrativas que banalizam o Holocausto. Portanto, senhor Gabriel, o senhor não escolheu, o senhor foi escolhido. Então, o senhor permaneceu lá com a sua mãezinha, nessa Hungria. Casa espanhola, Sim. por toda a guerra? Não por toda, nós tínhamos depois fugir, depois irmos para vários lugares, esconder em outros lugares, mas principalmente lá. Senhor Gabriel, Anjo Gabriel, Malach Gabriel, Waldman, qual era o nome da sua mãe? Eva, ela faleceu já naturalmente. Rava. De onde sua mãe e o senhor buscavam motivação para sucumbir essas dificuldades e esse cenário infernal que vocês vivenciaram naquela época? Difícil responder. Eu diria o seguinte,
todo o povo judeu da Hungria foi igualmente perseguido. Então, quando todos estão sendo perseguidos, de certa forma, isso não se torna mais uma coisa pessoal. Então, todos nós tínhamos que fazer alguma coisa para sobreviver, para não deixar perecer todo o povo judaico da Hungria. Então, nós colhemos, digamos, forças desse grupo todo, dessa colônia judaica inteira, que estava lá sofrendo a mesma coisa que nós sofremos. Um dava força para o outro. Um dava força para o outro, sim. Qual a maior lição que a sua mãe te ensinou e que até hoje o senhor carrega essa lição no seu coração? A dona Eva. Qual a maior lição que a dona Eva te ensinou? Força. Aguerrimento, quer dizer, não deixar-se abater por causa coisas menores. Sei lá, perder o emprego, ou então algum tipo de problema que você tem na tua vida. Força. Vai aguentar e vai superar. Eu superei todas. Mesmo depois disso tudo, eu superei todas. Senhor Gabriel, o senhor pode contar alguma cena que o senhor presenciou naquela época que lhe emocionou muito? Bom, veja, eu contei a cena dessa história da Casa Suíça, que foi inteiramente liquidado. Mas eu tenho outro assunto que posso levantar, bastante curioso, porque todas as pessoas que moravam lá, judeus, na Hungria e os países vizinhos, sofreram um holocausto na vida, mais do que suficiente. Eu sofri 2 holocaustos. 2? O primeiro holocausto foi aquele que vocês conhecem. Eu já falei um pouco sobre isso. Mas o segundo holocausto foi quando fugi da Hungria. Já estava na Áustria. E depois fugi para o Brasil. E que no Brasil eu tinha um curso que chama-se Madureza, curso de Madureza, que permitia que as pessoas vindo da Europa, principalmente, pudessem fazer o ginásio, que era de 4 anos, fizessem em 1 ano só. O ginásio inteiro em 1 ano só? 1 ano só. Como se chamava esse curso? Madureza. Madureza. Curso de Madureza. Isso não existe mais. Eu entrei num curso de Madureza dessas, e lá eu conheci uma mocinha, mesma idade que eu, tínhamos 15 a 16 anos, mais ou menos nessa época, austríaca, loira, olhos azuis e muito bonita. Como nem ela nem eu falávamos português, mal e mal falávamos português, nós ficamos muito amigos, falávamos perfeitamente alemão, que eu aprendi na Áustria, ela era austríaca. Nós começamos a namorar. E namoramos durante 1 ano, que fizemos o curso, e foi muito gostoso, muito legal, isso nos anos 50, veja bem. E aí terminou o curso, nós ainda nos correspondemos um pouco, mas depois cada um foi do seu lado, né? Eu fiz Getúlio Vargas, administração de empresas, depois fui fazer um ano e meio na Austrália, fiquei lá um tempo, depois voltei para o Brasil. E no Brasil eu fui empregado pela Volkswagen. Por que Volkswagen? Porque primeiro, alemã, falava alemão, sim. E segundo, por causa da administração de empresas. Entrei no Volkswagen. Eles sabiam que o senhor era judeu, sobrevivente? Mas era muito mais clara, quer dizer, não me lembro perguntas que tinham sido feitas, mas o senhor foi trabalhar no Volkswagen? Waldmann, sim. Com um N só no fim, claro. Húngaro, já cheirava mal. Com a sua fisionomia? A minha fisionomia tem mais essa, né? Então, era mais ou menos claro que era judeu. E lá encontro essa mocinha de novo. A mesma do Madureza, sim. Ela já era secretária lá, já era mulher separada, sem filhos, e eu era solteiro. Adivinha o que aconteceu? Vocês novamente voltaram a namorar. E o pai dela trabalhava na Volkswagen também. Cuidava do almoxarifado, me parece, o pai dela. Ela sabia que eu sou judeu. Devemos ter conversado já na época da Madureza sobre isso. Sim. Eu não sabia nada sobre a família dela. Também não me interessava. A moça bonita. Tempestade de hormônios era mais forte. Olhos azuis. Olhos azuis. Tempestade de hormônios era mais forte do que a curiosidade genealógica, né?
Então nós começamos a namorar de novo, e eu frequentava a casa dela, conheci muito bem o pai dela, conheci a mãe, nós lanchávamos juntos, conversávamos juntos, e tudo uma atmosfera super familiar. Até que um dia ela me chamou, disse o seguinte para mim: Gábor, meu nome em húngaro é Gábor, o nosso namoro tem que acabar. Não dá certo, não vai vingar, tem uma boa vida, adeus. Mas enquanto ela falava disso, ela chorava. Chorava muito, me acariciava, me beijava, mas disse, não tem jeito, nós temos que separar. Bom, ninguém dispensa um namorado inconveniente chorando. Então eu tentei insistir, mas não tinha jeito, então nós nos separamos. Aí eu tive outras namoradas, casei com a minha esposa atual. Um dia eu abro o jornal de manhã cedo e vejo na primeira página do Estadão, preso no Brasil, um dos maiores nazistas da Segunda Guerra Mundial. Fotografia do pai dela. Ele era comandante do campo de Treblinka. O pai dela? O pai dela. Fugiu para o Brasil? Sim. O pai era comandante de Treblinka, que não era um campo de concentração, era um campo de extermínio. Era comandante. Era o segundo holocausto isso. Porque para mim, eu não conseguia... O senhor conviveu com ele? Convivia com ele. Era o pai dela? Lanchava com ele, tomávamos chá juntos, comíamos bolo junto que a mãe fazia para a gente. Éramos uma família praticamente. Mais uma que Deus te livrou, senhor Gabriel. Só mais uma coisa que eu gostaria de dizer. Por esse incidente todo, eu escrevi um livro, onde eu conto a minha vida durante o Holocausto também, pelas partes da vida durante o Holocausto, e depois o meu encontro com ela. Esse livro o senhor trouxe para mim, de presente? Pode, claro. Eu quero a sua dedicatória. Senhor Gabriel, como o senhor enxerga o aumento do antissemitismo no Brasil e no mundo? Com muita, imensa tristeza. E o que o senhor tem a dizer a respeito disso para a nossa audiência? Veja, quando houve o Holocausto, o ódio parece que sentiu um pouco de vergonha e submergiu-se debaixo da superfície. Submergiu-se, até certo ponto. Mas agora está levantando novamente sua hedionda cabeça. No Brasil e principalmente no exterior, na Europa, por exemplo, muito fortemente. Sim. Eu acho que o nosso dever, sobreviventes do Holocausto, nosso dever é fazer, enquanto estamos ainda vivos, os poucos de nós que ainda sobreviveram, que estamos aqui, o nosso dever é isso, de transmitir isso para as novas gerações, de que isso não pode acontecer novamente, por ninguém, nem com afrodescendentes, nem com judeus, nem com emigrantes de povos diferentes, nunca mais isso pode acontecer, nunca mais. E eu estou dedicando a minha vida atualmente a fazer palestras nas escolas e escrever livros como esse aqui, por exemplo, e tentar dar um sentido para a minha vida. Porque eu me aposentei uns 6, 7 anos atrás. O senhor fazia o quê? Eu era empresário. Uhum. Eu tinha empresas e tudo mais. Sim. Eu pensei, bom, agora me aposentei, vou olhar o teto. Não tem mais nada que fazer. E aí descobri, aliás, quem me descobriu foi o Pitliuk. Foi o Pitliuk. Aliás, está fazendo um trabalho maravilhoso. Ótimo. Com essa exposição. Eu visitei exposições sobre o Holocausto no mundo inteiro. E eu nunca vi uma exposição tão realista como essa exposição no Museu da Imagem e do Som. Todos nós somos irmãos. Todos nós fomos criados na imagem e semelhança do Criador. E todos nós precisamos promover o amor e a paz e encontrar as semelhanças e trazer a liberdade para a sociedade. E quando nós, senhor Gabriel, escutamos manifestações preconceituosas, racistas, antissemitas, no século XXI, depois de tudo que nós vimos nessa exposição, depois de tudo que o senhor falou, depois de tudo que os sobreviventes estão falando,
Depois de todo o trabalho, depois de todo o depoimento recolhido, isso mostra que a humanidade ela está retrocedendo, ela não está evoluindo. O nazismo foi um período vergonhoso, um dos períodos que envergonham a história da humanidade. E, Sr. Gabriel, estar aqui com o senhor, conversando, o senhor que me impressiona pelo seu carisma, o senhor que me impressiona pela sua lucidez, o senhor que me impressiona pelo seu bom humor, a maneira como você enxerga, e o senhor que carrega uma mensagem da Dona Eva, de força, coragem, não importa a dificuldade, você tem a capacidade de superar e de aprender com essa dor que não pode se transformar em sofrimento. E se você viveu tudo que o senhor viveu, se o senhor passou por tudo que o senhor passou, eu tenho certeza que você foi o escolhido. Você é um anjo de Deus na terra. Gabriel, é o anjo Gabriel. É o anjo Gabriel. O senhor é um anjo de Deus na terra com a missão de levantar a bandeira da paz, de levantar a bandeira da união, de levantar a bandeira do amor e de ser um educador e um embaixador da paz para a nova geração, para a juventude. Senhor Gabriel, eu queria que do fundo do seu coração, lá do fundo do seu coração, o senhor deixe uma mensagem final para aquela câmera e logo depois da sua mensagem eu gostaria de abençoar e encerrar o nosso bate-papo. Ensinam para vossos filhos que verão a mesma lição. Ódio não traz nada de bom, nada. Ideologias, pensamentos extremistas, tudo isso parece que vai resolver os problemas do mundo, parece, mas não resolvem. Simplesmente introduzem a morte e ódio no mundo. Não permitam que isso aconteça. Sr. Gabriel, que Hashem, que o boss, lá em cima, o abençoe com a maior de todas as riquezas. Muita saúde para o senhor continuar desempenhando essa sua missão com maestria, com carisma e com um brilho nos olhos. Parabéns e obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua disposição, pela sua pronta e imediata disposição de estar aqui conosco para esse programa especial sobre o Yom HaShoah, o dia em memória às vítimas dos horrores nazistas. Am Israel Chai, Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai, Am Israel Chai, Am Israel Chai, Am Israel, Am Israel, 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 Am